Oi, gente. Vamos dar sequência então aos nossos vídeos desse módulo de probabilidade básica. Hoje falando finalmente de como a gente faz para modelar as incertezas que a gente comentou nos vídeos anteriores. Bem, nos vídeos anteriores, a primeira coisa que a gente fez foi definir o que a gente chama de experimento aleatório, que é a fonte dessas incertezas que a gente quer quantificar. Nós agrupamos os resultados possíveis de um experimento aleatório no chamado espaço amostral e identificamos os subconjuntos desse espaço amostral, para o qual a gente tem algum interesse em mensurar as incertezas de eventos. E o que a gente vai fazer agora é tentar entender como que a gente faz isso, quais são aquelas regras básicas que a gente precisa definir, ou que a gente precisa pedir que todo modelo de probabilidade siga. Bem, então vamos começar, certo? Então, dado um espaço amostral S e um certo evento E nesse espaço amostral, a gente está buscando uma maneira de representar numericamente a incerteza de um dado evento. Uma maneira de fazer isso é simplesmente associar esse valor E a um valor numérico entre 0 e 1. O 0 significaria que o evento não tem nenhuma chance de ocorrer quando realizado o experimento aleatório, e 1 significaria 100% de certeza de que o evento vai realmente ocorrer. Essa é uma forma de fazer, não é a única, mas é aquela que a probabilidade e a estatística se utilizam normalmente. A gente vai notar esse valor, então, por P de E, e a gente lê isso como a probabilidade do evento E. Lembrando, P de E vai ser um número entre 0 e 1, que vai denotar de alguma forma a chance de que aquele evento ocorra quando realizado o experimento aleatório. Ou, mais do que a chance, talvez a incerteza associada a esse evento, quando da realização do experimento. Ótimo, então, quando eu falo que a probabilidade de E é 0,4, o que a gente está querendo dizer é que ele tem 40% de chance de ocorrer. Então, o que a gente tem até agora? O que a gente consegue saber? Primeiro que, se eu tiver um modelinho bem definido para esse tipo de coisa, a probabilidade do espaço amostral inteiro deve ser 1. Bem, isso significa que você tem 100% de chance de observar um resultado que esteja dentro do seu espaço amostral. Quer dizer, algum dos resultados do espaço amostral tem que acontecer. A outra coisa que parece claro é que a probabilidade do vazio é 0. O vazio aqui é um subconjunto, claro, do espaço amostral, e o que ele significa é que nada aconteceu. A chance disso acontecer é 0. Você realizou o experimento, alguma coisa você vai observar, e, portanto, a gente representa isso com a probabilidade do vazio ser igual a 0. E a outra coisa, que foi o que a gente comentou no início, a probabilidade de um evento qualquer é um número entre 0 e 1. Ótimo, maravilha. Já temos algumas coisas que a gente quer, mas isso claramente não é o suficiente. Tá? Existem várias maneiras de eu atribuir valores entre 0 e 1 a eventos, e nem todas essas vão ser consistentes com o que a gente precisa e com o que a gente observa de modo geral, certo? Eu posso, por exemplo, pegar uma moeda, cara e coroa, e falar que a probabilidade de observar a cara é a mesma probabilidade de observar a coroa, que é igual a 1. Eu atribuí um número entre 0 e 1 para cada um desses eventos, mas isso não é para nada útil para a gente. De modo que eu preciso de algo mais para poder falar que esse modelo é realmente bom. Vamos lá. Falta só mais um passo para a gente poder entender isso, mas é um passo bem importante.
tá ok? E para isso eu vou atrás de um exemplo, e que é um exemplo que todos nós já resolvemos lá no ensino médio em algum momento, tá ok? A gente vai pegar esse exemplo e vamos dissecar ele devagar para tentar retirar dele aquela propriedade que a gente está buscando. E o problema simples é simplesmente o lançamento de um dado não viciado com 6 faces. E eu quero aqui calcular a probabilidade de, nesse lançamento, eu observar um valor maior ou igual a 5. Usando a linguagem vista até agora, o espaço amostral desse evento a gente já viu, são todos os valores entre 1 e 6, cada um deles representando uma das faces possíveis desse dado. E a gente está atrás da probabilidade de um evento E, sendo o evento E os números 5 e 6. Lembrando, o evento E igual a 5, 6 representa isso, os 5 ou os 6 acontecerem no lançamento de um dado. No ensino médio a gente já viu como fazer isso, certo? E lá nos disseram que a gente poderia simplesmente dividir o número de casos favoráveis pelo número total de casos do conjunto. O que nesse caso seriam dois números, 5 e 6, dividido por 6, que é o total de resultados possíveis. Então a probabilidade de E seria 2/6, que é igual a 1/3. Bem, mas isso ainda não diz muito para a gente. A gente está tentando tirar propriedades que possam ser extrapoladas para outros exemplos e para qualquer exemplo de fato. Então a gente tem que se perguntar por que isso daqui vale. Vamos então dissecar esse exemplo devagar. Vamos listar o que a gente sabe do problema até esse momento. Nós sabemos duas coisas. A primeira é que o dado tem 6 faces. A segunda é que o dado é não viciado. O dado com 6 faces deu origem para a gente ao nosso espaço amostral S, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o dado não viciado significa o quê? Bem, significa que não existe nenhum viés nesse dado de nenhuma forma. Todas as faces são equivalentes, geometricamente falando, ou até do ponto de vista de, sei lá, densidade do dado, ou qualquer coisa parecida com essa. A gente pode dizer isso, segundo o item aí do dado não viciado, de simplesmente que essas faces são equivalentes, uma à outra. Tá? Nenhuma face é mais pesada, nem nada parecido. Matematicamente, o que a gente pode falar, então, o que seria razoável pensar, é que a chance de eu observar cada uma dessas faces deve ser a mesma. O que significa dizer que a probabilidade desse evento unitário com apenas o número 1 é igual à probabilidade do evento onde eu observei o 2, probabilidade do evento 3, probabilidade do 4, do 5 e do 6, e tudo isso igual a um certo valorzinho P. A gente precisa descobrir quem é esse P, a gente precisa de alguma forma definir quem é esse valor P. E tudo que a gente sabe até agora é que ele é um valor entre 0 e 1. Então a pergunta é como a gente faz para encontrar esse valorzinho de P. Tá? A gente já tem lá no modelo do ensino médio, lá quando estava falando para a gente fala que é 1/6, porque é 1 o número de elementos dentro do conjunto, de qualquer um deles, dividido por 6, que é o total. Então, seria 1/6. Mas a gente quer entender por que esse 1/6 é razoável. Ótimo. A chave para entender isso talvez esteja em voltar no experimento e pensar a chance de uma maneira que, na verdade, é a forma que os matemáticos pensaram por muito tempo. Que é o que acontece quando eu repito esse experimento uma quantidade muito, muito grande de vezes, certo? Então, suponha que você vai rolar esse dado milhões de vezes. E a pergunta é, em quantas dessas jogadas a gente espera ver, por exemplo, o número 5? Bem, se a gente pensar direitinho, nenhuma das faces é diferente das outras, é isso que significa o dado ser não viciado. E, portanto, eu não deveria ver nenhuma face
observar ela com nenhuma frequência maior do que ou menor do que eu observo as outras. E, bem, como eu só tenho 6 faces, eu teria que ver cada uma dessas faces aproximadamente 1/6 das vezes. É esse raciocínio que leva a gente a pensar que a probabilidade do evento de apenas um elemento, que é o 5, ou a probabilidade de eu observar o número 5, é de fato 1/6. E, bem, isso seria igual para todos os outros, porque todos os outros têm a mesma probabilidade, como a gente já tinha definido. De modo que a gente pode pensar nesse 1/6. Isso responde parte do nosso problema, mas a gente não chegou ainda na probabilidade do evento 5/6, que é o evento que a gente está buscando. Como pensar nesse evento 5/6? Como que a gente pode, de alguma forma, resolver isso daí? A gente pode notar que o evento 5/6, esse eventinho aqui que a gente está buscando, ele é de fato escrito com uma união de 2 eventos separados, que é o evento 5 e o evento 6. Esses 2 eventos, eles não têm nada em comum, de modo que eles não podem ser observados ao mesmo tempo. Quando você realiza um experimento aleatório desse tipo, você vai observar, pode observar o 5, pode observar o 6, mas nunca os dois ao mesmo tempo. De modo que, quando eu repito esse experimento 1 milhão de vezes, a frequência com qual eu observo ou o 5 ou o 6 teria que ser a soma das frequências com qual eu observo o 5 separadamente e o 6 separadamente. Quer dizer, se eu vou contar sempre que eu observar 5 ou 6, eu estou contando todas as vezes que eu observei 5 mais todas as vezes que eu observei o 6. E isso meio que dá a dica de como a gente resolve esse problema. Quer dizer, o passo fundamental agora passa a ser a frequência de observação de 2 eventos que não podem ocorrer ao mesmo tempo deveria ser, ou é, de fato, a soma das frequências de observação dos 2 eventos em separado. E essa ideia, que deve acontecer com todo e qualquer tipo de espaço amostral ou qualquer tipo de experimento aleatório que você se depare, tem que ser refletido pelas probabilidades dos eventos. Tá? Então, qualquer modelo que você pensar tem que refletir essa propriedade de alguma forma. No nosso caso específico do evento 5/6, na rolagem de um dado, o que a gente tem? Olha lá. Primeiro a gente espera que o 5 seja visto 1/6 das jogadas, o mesmo para o 6. Isso a gente usou para definir que a probabilidade de cada um deles era 1/6. Como os eventos não podem acontecer ao mesmo tempo, a gente espera ver 5 ou 6 em 2 a cada 6 jogadas. Em outras palavras, 2/6 das jogadas realizadas. Voltando à linguagem dos conjuntos que a gente tenha visto até agora, o que a gente tem é que, como o 5 interseção com 6, esse conjunto unitário 5, interseção com conjunto unitário formado pelo número 6, é vazia, não existem elementos em comum, então a probabilidade associada a esse evento 5/6 tem que ser a soma das probabilidades dos eventos particulares que o compõem. Em outras palavras, do 5 com o 6. Isso vai dar 1/6 mais 1/6, que são 2/6, que é 1/3, que é a resposta que a gente viu no colégio. Tudo certo? Com isso, a gente mais ou menos tem uma ideia de como jogar, qual é a propriedade que a gente precisa pedir para outros experimentos, outros espaços amostrais, outras probabilidades que a gente precisar definir. Vamos lá, como é que é essa propriedade? Vamos deixar isso claro, vamos escrever ela de forma decente. O que a gente viu nesse exemplo foi que se a gente vai medir a incerteza de qualquer tipo de evento, a gente precisa que, se eu tiver 2 eventos, E e F, num espaço amostral S, cuja interseção é vazia, são eventos disjuntos,
Então, a probabilidade de E união F tem que ser a probabilidade do E mais a probabilidade do F. E isso não pode ser restrito a apenas dois conjuntos, isso tem que acontecer com mais conjuntos, com uma quantidade finita de conjuntos, por exemplo. Então, se você tem N conjuntos, que são disjuntos 2 a 2, quer dizer, se eu pego qualquer par desses de eventos distintos e faço a interseção, eu encontro o conjunto vazio. Tá? Isso significa o quê? Que esses eventos não podem ser observados ao mesmo tempo. Nesse caso, nós precisaríamos que a probabilidade da união desses eventos fosse a soma das probabilidades individuais. Lembrando, isso apenas quando os eventos são disjuntos 2 a 2. Não preciso ficar com uma quantidade finita de eventos, eu posso pegar uma sequência qualquer, infinita de eventos, e a mesma propriedade deveria acontecer. Se eu tenho eventos que são disjuntos 2 a 2, a probabilidade da união desses infinitos eventos deveria ser a soma infinita dessas probabilidades. Vamos lá, vamos colocar isso tudo junto? Mas antes eu quero fixar umas notações e umas nomenclaturas aqui com vocês, tá ok? Primeiro, esses eventos que são disjuntos 2 a 2 e que, portanto, não podem ser observados ao mesmo tempo na realização do experimento aleatório, eles têm um nome. A gente diz que esses eventos são mutuamente exclusivos, ok? Então, eventos A1 até a N, em um espaço amostral S qualquer, eles vão ser mutuamente exclusivos se a interseção de qualquer dois deles for vazia. Uma outra coisa importante é sobre a notação, que alguns de vocês podem não estar familiarizados, então eu vou chamar a atenção rapidamente. É que, antes disso, se eu tenho uma coleção infinita de eventos, eu falo a mesma coisa. Eles são mutuamente exclusivos se a interseção de cada par de eventos disjuntos for vazia. Agora, o que eu ia falar sobre notação é que, fixada uma coleção qualquer de eventos aí, quando eu quero a união de A1 até a N, dos N primeiro eventos, eu faço essa anotação, é esse símbolo de união grande, com K indo de 1 até N de AK. Certo? Essa notação aqui significa que eu estou unindo os conjuntos A1, A2 até o AN. Se lá em cima, no lugar do N, eu coloco infinito, por exemplo, eu estou falando da união do A1, A2, A3 até o infinito. A mesma coisa vale para a interseção, sendo ela finita ou não. Tá ok? Isso vai ser importante, a gente vai usar esse tipo de notação frequentemente, então é bom vocês estarem acostumados com ela. Ótimo. Vamos então definir o que a gente chama de probabilidade. Ok? Agora a gente está pronto para dar sequência e definir o que a gente chama de probabilidade. Então, dado um espaço amostral S qualquer associado a algum experimento aleatório, a gente vai definir por probabilidade em S como uma função P. Eu digo uma função porque ela associa a cada evento um número, e é isso que funções fazem. Mas não precisam ficar muito ligadas a essa palavrinha, tá? Basicamente é uma função P que a cada evento E associa um valor P de E, que a gente vai ler como probabilidade de E, e satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, a probabilidade de E deve estar entre 0 e 1 para qualquer evento E. Segundo, a probabilidade do espaço amostral inteiro tem que ser 1. E terceiro, a última que a gente viu agora, a probabilidade de uma união disjunta dessa, uma união de eventos disjuntos, mutuamente exclusivos, deve ser a soma das probabilidades individuais dos eventos. Mais uma vez, isso só deve ser verdade necessariamente quando os eventos forem mutuamente exclusivos. Em outros casos, não necessariamente.